Hoje eu sou um pai amoroso. Eu amo estar com a minha filha e nós temos uma relação incrível e muito gostosa. É uma relação de muito respeito, de estímulos, de cuidado, de zelo, de carinho. E ter um tempo com a minha filha é ter foco e atenção total, eu e ela. Eu estou falando de tempo de qualidade. E hoje a gente se conecta de uma forma maravilhosa. Mágico. É mágico quando eu estou com ela assim. A minha vida ela nem sempre foi assim, né? E eu quero contar um pouquinho da minha história para você, que eu relato no meu livro Que Vivi na Infância Pode Influenciar o Meu Destino. Inclusive é um livro que eu te convido a ler, conhecer. E a minha filha ela veio no ano de 2013 e não foi nada esperado. Foi um momento de muita dor para mim, muita angústia. E talvez para muitas pessoas ter um filho é o auge, sim. Tem que ser, precisa ser assim. Eu lembro bem de que a minha esposa chegou, uma certa vez, chegou a me dizer um dia que não via a minha felicidade estampada, né, em ter a notícia de que eu seria pai. E por que eu não consegui sentir isso? Eu quero explicar para você, para que você possa entender algumas coisas bem profundas na minha vida, que poucas pessoas sabem disso. E eu senti uma dor forte naquele momento, como se fosse uma dor de traição. Calma, você vai entender. Eu não fui traído. Jamais. Eu senti que eu fui traído, entende? Era uma crença na minha cabeça. Eu quero explicar isso para você agora. É o seguinte, eu sempre tive um sonho que era, para muitos, pode parecer até bobo, mas para mim sempre foi algo muito forte para mim. E esse sonho era ter a capacidade de ter orgulho do meu pai. Isso era muito intenso dentro de mim. Chamar ele de herói. Ter isso forte em mim, por nunca ter conseguido falar isso, ter esse orgulho, perceber isso, foi uma frustração que eu carreguei por 39, 40 anos da minha vida. E não que eu não ame o meu pai, não é nada disso que eu estou falando, mas é uma coisa que precisei superar em mim e foi bem desafiador. Meu pai é uma bênção na minha vida, é lindo, é maravilhoso e eu amo incondicionalmente. E a minha vida de criança, ela é carregada de muita dor, de angústia, de sofrimento, que por isso eu decidi que eu jamais teria um filho e que nunca poderia ter um filho. Eu pensava tão forte nisso, isso era tão intenso em mim, que eu desenvolvi uma crença disfuncional, uma ferida emocional, que eu era estéril, que eu era infértil, que eu era incapaz de engravidar qualquer pessoa que fosse. E essa crença ela foi confirmada ao longo da minha vida antes de conhecer a mãe da minha filha, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu sou grato demais por toda a minha vida pela pessoa que ela é. Uma pessoa que eu amo. Pensando nisso, eu quero que você imagine o tamanho da minha dor. Eu descobri que seria pai. E a minha crença de infertilidade era muito profunda e eu não falei, como disse para você, para ninguém. E eu demorei demais para engolir isso. E hoje eu sei que essa crença, de alguma maneira, essa ferida emocional, essa cicatriz, aliás, não é nem cicatriz, é uma ferida, uma fratura mesmo, fez com que eu, de alguma forma inconsciente, eu não cuidasse muito bem da minha filha. Eu só fui entender isso muito depois. E para você, isso pode parecer até algo louco, eu até concordo que é. Mas para mim era intenso, e eu estou falando de algo forte que muitos ignoram, não têm conhecimento e vivem em círculos por anos e décadas. Eu estou falando de crenças disfuncionais, fraturas e feridas emocionais que ainda não cicatrizaram na sua vida. E também o não saber lidar com as emoções. Isso no dia de hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, é extremamente importante e necessário. Eu sei que é forte isso, mas essa é a minha verdade. Eu tinha pavor de ser pai. Eu sempre tive esse pavor porque eu não queria dar uma infância ruim para minha filha, sendo a mesma que eu tive, ou quem sabe até pior que a minha. E como a vida é incrível e nos prega peças, eu cuidei da minha filha em casa, enquanto a minha esposa ia trabalhar fora. Na época, eu tinha uma certa possibilidade de poder, uma flexibilidade de poder trabalhar em casa e dia sim, dia não, é o meu local de trabalho. Então eu vivia estressado, vivia impaciente, enfurecido, raivoso. Era algo surreal. Então eu brigava com a minha filha, dava bronca, não tinha paciência com ela. E algumas coisas que eu fiz acabou marcando na personalidade dela. Ela desenvolveu uma certa timidez, algo relacionado tipo uma fobia social, algo do tipo. Uma insegurança, um medo de estar com outras pessoas, de se considerar incapaz. E assim foi. Eu sendo um pai não tão legal, mas achando que estava sendo legal, porque estava repetindo apenas um padrão que eu recebi. O que vi, ouvi e senti na minha vida de criança, ou seja, uma vida sem abraços, sem carinho, sem palavras, sem elogios, sem validação, e pelo menos para mim estava tudo bem. Então as coisas foram acontecendo, a minha vida estava muito triste, muita insatisfação, uma depressão muito forte. Eu tentei 3 vezes o suicídio, e uma delas com somente eu pensando nisso muito forte, durante ao longo da minha viagem, e a minha filha estava dentro do carro. Quase que o carro despencou comigo e com ela na Serra das Araras.
E ali eu vi que não estava bem, que estava acontecendo algo dentro de mim. Porém, eu não falava com ninguém, não pedia ajuda, porque eu não tinha nenhum tipo de conhecimento na época, era um total ignorante, eu não sabia de nada. E a razão de você estar aqui conectado, conectada comigo, vai evitar que seus filhos cresçam frustrados e dependentes de você por toda a vida e com um propósito bem definido. Ele vai se sentir amado, respeitado, valorizado. Imagina você com todos esses recursos, com esses problemas resolvidos, entendendo exatamente quem você é primeiramente e vai poder aplicar tudo isso na vida de quem você mais ama. Terá mais tempo para ele e para você e com isso terá uma vida plena e extraordinária. Isso significa que o seu propósito de vida foi alcançado e sua relação vai estar totalmente restaurada. E eu te digo, parabéns, você é uma mãe plena, você tem uma maternidade plena. Porém, para ser uma mãe plena não vai acontecer da noite para o dia. Você vai precisar de uma decisão, você vai precisar de seguir uma jornada, você vai precisar de seguir um caminho. E apesar de ser longa, uma coisa eu posso te garantir que será extremamente recompensador. E continuando um pouco da minha história, eu me via num beco sem saída, frustrado, triste, rancoroso, o casamento às mínguas, infeliz, sem propósito algum na minha vida. Então eu decidi não mais viajar para ida e vinda ao trabalho, para poder trabalhar de forma presencial, mas sim no formato de home office. E somente aquela pequena decisão na minha vida, eu já tive alguns ganhos emocionais e de uma maneira ou de outra, eu já me senti melhor internamente. Uma percepção emocional. Mas sem dúvida alguma, eu não estava sendo o pai que a minha filha gostaria que eu fosse. E pulando uma boa parte da minha mudança, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um cara que talvez você não conheça. O nome dele se chama Nick Vujicic. Eu fiquei encantado com aquilo. E eu saí daquela palestra com um senso de esperança de que sim, eu poderia mudar. Para quem não conhece o Nick, ele não tem os membros inferiores e nem os membros superiores, ou seja, ele não tem nem os braços nem as pernas. O que para a maioria seria algo terrível, para ele não foi. Ele constituiu uma família, tem filhos, é bem casado e muito bem sucedido. E porque ele não desistiu dos sonhos dele, ele conseguiu alcançar o sucesso e transformar a vida de muitas pessoas. Enquanto eu já tinha desistido de mim mesmo. Então, a partir daí, isso foi em dezembro de 2016, eu comecei a me interessar pelo universo do desenvolvimento, do autoconhecimento. Eu era um completo ignorante. Isso em 2016 que eu estou falando. Por não aguentar mais ouvir algumas palavras da minha esposa, ela falava minuto a minuto sobre coach. Então eu decidi participar de um seminário de inteligência emocional e não ficar ouvindo apenas o que as pessoas falavam. E esse seminário de desenvolvimento, a minha arrogância era tão gigante que eu fui lá para desmascarar o palestrante, para provar que ele era um charlatão, olha isso. E lá fui eu participar de um treinamento que eu não fazia ideia do que viria pela frente e o que me esperava. E eram 3 dias bem cansativos e só lá eu fiquei sabendo que iria terminar só de madrugada. A minha mente queria me tirar dali, mas eu tinha algo que aquela pessoa falava que mexia profundamente comigo. Eu saí de lá uma nova pessoa em todos os sentidos, disposto a mudar, a me transformar, a mudar o mundo. E eu tive a oportunidade de fazer diversos treinamentos após isso. Formação internacional em coaching, em PNL, estou estudando psicanálise, enfim. Mas não foi nada do que eu pensava. As dificuldades continuaram vindo, a frustração bateu, vivia triste pelos cantos. Por isso não aconteceu por causa da ineficiência do processo, sim pela minha incapacidade de olhar para dentro de mim mesmo e me responsabilizar. E foi aí que as coisas começaram a mudar e eu decidi que eu deveria aplicar tudo que eu tinha aprendido ao longo desses 2 anos de estudo muito focado. E foram mais de 100 livros que eu li e isso me viciava. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Isso acaba gerando uma síndrome da teoria dentro de mim. Uma necessidade de sempre achar que eu não estava preparado nunca e nunca dava o primeiro passo. Até que uma vez, sem saber o que fazer, eu ouvi uma voz bem clara para mim. Escreva. Então, aquela voz falou, ensina o que você sabe para outras pessoas. Então, eu não entendia bem, mas eu tive um insight. E naquela época eu decidi escrever no Facebook. E eu escrevia muito. Eu fiz isso no ano de 2017, 2018, boa parte do ano de 2019 inteiro. Se você voltar aí no meu Facebook, no meu perfil, você vai ver que tem muita coisa na minha timeline, muitos conteúdos. E eram textos gigantes e de verdade isso me fez muito bem. Me fez escrever inclusive o meu primeiro livro. Depois o outro, e depois o outro, depois o outro. Então no meio do caminho bate uma nova sensação ruim de tristeza, de angústia, de frustração. Isso me fez parar de escrever por pelo menos uma semana. Até que, pela madrugada, e aqui foi uma grande virada na minha vida, eu recebo uma ligação que quase gerou uma briga. Era uma mulher do outro lado da linha, um número que eu não conhecia, mas uma voz de clamor que disse assim. Quando eu atendi o telefone, ela falou, Anderson, você não me conhece, mas eu te conheço, eu sei quanto as suas palavras me fazem bem, então eu te peço,
não para de escrever. Eu tô me esforçando aqui para não me emocionar tão intensamente de forma que vai ter que interromper o vídeo, mas vamos lá, a emoção faz parte. E ela falou, não para de escrever, você evitou que eu me matasse. Então eu te peço, continua, continua, continua. E ela falou, muito obrigado, se despediu, desligou o telefone. Eu fiquei chocado com aquilo. Até hoje eu não sei quem me ligou, mas aquilo de alguma maneira me fez sair da zona de conforto e finalmente começar a atender as pessoas. E aí foram algumas mensagens que eu recebia no meu privado de pessoas querendo acabar com a vida, pessoas renomadas, inteligentes, mas por algum motivo não via mais sentido na vida delas. Então eu comecei a atender. Inclusive o meu primeiro atendimento foi algo bem inusitado. Eu atendi uma pessoa na areia da praia. Foi incrível. Uma pessoa que fazia tratamento por mais de 10 anos com pensamentos suicidas. Ela aliás, está psicóloga. Tinha vários conflitos que eu não conseguia resolver. Ele foi o meu primeiro processo que eu fechei com aquela cliente que não pensou 2 vezes em pagar um valor alto pelo processo dela. E quando ela disse que aceitava, eu engoli a seco. Quase que eu não acreditei. Porque eu não disse nada para aquela pessoa, eu apenas ouvia ela. Ouvi de uma forma ativa, com respeito, com amor, com carinho. Isso que fez a diferença toda para ela na vida dela. Quando ela teve a oportunidade de falar o que estava sentindo dentro dela, sem julgamento, ela se sentiu tão bem, disse que nunca tinha se sentido tão bem na vida dela. E olha que ela veio de outra cidade para me encontrar. Viajou mais de 180 quilômetros para ter essa sessão comigo. Eu atendi ela ali na areia da praia. Foi incrível. Então não parei mais. Só aquele fato ali aumentou um senso de pertencimento, de importância para o meu trabalho. E aí eu fiz um trabalho com essa cliente incrível que durou 8 sessões. Não lembro se foi 6 ou 8, que hoje ela voltou a atender, está feliz, está com o esposo, enfim. E aí eu comecei a atender outras pessoas, eu comecei a me comunicar muito com o pai, né, por causa de toda a minha história com a minha filha. Com respostas muito lindas ao tratamento terapêutico. Inclusive com relação a filhos. E isso, então, foi cada vez se confirmando dentro do meu coração. E aí eu fui seguindo o meu trabalho e foi aí que eu decidi, no final de 2017, a criar uma masterclass, um seminário para pais. Eu venho trabalhando nele desde então. Eu já dei algumas turmas presenciais, assim como no modo online, porém o despertar da minha missão, ele veio com uma coisa que me chamou a atenção e me preocupou. E é aqui que eu quero que você preste atenção. A professora da minha filha, ela me recomendou para buscar um psiquiatra ou um psicólogo para ela, porque ela percebia algo não comum para a idade dela. E aquilo me chocou. E essa professora da minha filha, ela me fez um despertar na minha mente. Eu não acreditei que a minha filha precisasse de fato de um psiquiatra ou de um psicólogo. E foi aí que eu decidi romper de verdade e resolvi de forma prática aplicar todo o meu conhecimento na vida da minha filha. E que fique bem claro o seguinte, eu não neguei levar ela nesses profissionais por arrogância, ou não dar credibilidade, não é nada disso, tá? Mas eu tinha uma plena consciência de que eu deveria fazer algo com a minha filha, um procedimento, a fim de trazer a libertação dela, e a minha também. Isso foi em 2018. Eu quero dividir isso com você. E numa tarde, quando eu fui pegar ela na escola, eu decidi reconhecer que eu errei com ela e que iria pedir perdão para ela. Pois bem, preste atenção nisso. Eu comecei a conversar com ela e ali mesmo em frente à escola, dentro do carro, eu comecei a conversar com ela e eu disse que queria pedir perdão. Então ela, meio que sem entender, ela perguntou o que ela tinha feito, né? O que eu tinha feito. Eu coloquei ela no meu colo, olhei no fundo dos olhinhos dela e eu disse, minha filha, eu te amo. Você é linda, é especial e eu tô com você sempre. Você é importante para o papai, para a mamãe e eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz de mal. Ela, no primeiro momento, ela não entendeu muito bem, né? Veja bem, ela tinha na época menos de 5 anos de idade. Então eu comecei a conversar com ela, coloquei uma música que ela gostava para resgatar, para ajudar no resgate de memórias, né? Eu perguntei para ela sobre o que eu tinha feito, que tinha deixado ela triste. Isso foi na época quando a gente morava em outra cidade. E ela era bem pequenininha. Então foi aí que eu comecei a me surpreender. Ela começou a falar que eu fiquei triste, que ficou triste quando eu briguei com ela, no momento em que ela tinha pego a lata de lixo na cozinha, jogado tudo no chão e colocado na cabecinha dela para ser o capacete dela. Ela disse que tinha ficado triste quando eu briguei com ela, quando ela entornou o pote de açúcar que caiu do lado do fogão e eu briguei com ela mais uma vez. Ela disse que tinha ficado triste quando eu briguei com ela, quando ela deixou cair o copo de água, quando ela estava tentando levar ele para a cozinha. E aí ela vai me contando várias coisas com riqueza de detalhes, no tempo A, no tempo B, no tempo C, no tempo D. Isso me chocava cada vez mais, porque eu não lembrava de tanta riqueza de detalhe. Pois bem, o que você precisa entender é que quem ofende não sabe.
mas quem foi ofendido nunca esquece. E essa memória negativa na mente de uma pessoa, principalmente na mente de uma criança, quando ela não é ressignificada, ela pode destruir a vida emocional dessa criança na fase adulta para sempre. Então eu comecei o que eu fiz é dar um significado novo na cabecinha dela. E comecei a pedir perdão para ela, momento a momento, dando novos significados na cabeça dela, retirando a culpa, a responsabilidade dela daquele momento. E o sentimento de culpa é muito, muito intenso, é muito desafiador, que destrói uma pessoa. Eu comecei a dizer a importância dela na minha vida, que ela não tinha culpa de absolutamente nada e que o problema era eu e somente eu. E a gente chorou ali de soluçar, juntos, abraçados, emanando amor, emanando carinho, emanando respeito. E naquele momento eu tinha consciência que eu estava reparando e reconhecendo os meus erros na criança da minha filha. E foi um dos momentos mais lindos, mais emocionantes que nós tivemos juntos. Foi um tempo de cura interior e desde ali ela vem sendo uma criança com mais coragem de enfrentar os desafios do dia a dia, a convivência com amigos na escola, com outras pessoas. Isso vem melhorando gradativamente. Eu lembro que hoje ela só tem 7 anos de idade. E foi aí que eu enxerguei de forma ainda mais clara a minha missão de levar esse conhecimento para quem quiser se livrar de algumas fraturas emocionais que travam a vida de muitos de uma forma inconsciente. E você vai levando e nem percebe, machucando e ferindo quem você mais ama. E eu te pergunto, você faz isso porque você é uma pessoa ruim? É claro que não. Esse conhecimento aplicado na sua vida vale ouro. Na minha vida vale ouro. Vale ouro na vida da minha filha. Vale vidas, vale a sua vida. E eu venho colocando esse conhecimento em prática dia após dia, diariamente, treinando e capacitando famílias, mães, professores a serem os melhores todos os dias. Isso é fácil? Claro que não é. É um desafio diário reconhecer os seus erros, a sua vulnerabilidade. Isso é bem desafiador. E saiba que isso não é sinal de fraqueza, e sim de coragem. E ao longo desses anos foi possível perceber que o meu maior inimigo era eu mesmo. E você que está me assistindo aqui, eu digo sem errar, que o seu maior inimigo e sabotador é você mesmo. Inclusive, um dos grandes motivos para a autossabotagem é o não merecimento. E o não merecimento ele tem origem no estado de não perdão. E ele origina uma culpa e depois uma raiva de si mesmo, gerando um estado de não merecimento em você, fazendo você não ter uma coragem de cobrar pelo seu trabalho, não querer se vender, não ter uma boa relação com o seu esposo, com a sua esposa, faz você não ter a consciência, o poder de falar em público, ter vergonha de si mesmo, medo de crítica, de julgamento. E na vida nós teremos aflições sim, mas temos que ter bom ânimo para seguir no propósito. Eu te pergunto, você tem um propósito? Ou você acha que é uma obra do acaso? E definitivamente eu afirmo que você não é uma obra do acaso. O que te falta é trabalhar esses inimigos internos, se reconhecer melhor, reconhecer as fraquezas, se capacitar, ler mais, fazer cursos sim, participar de programas voluntários, visitar hospitais, e ali você de fato vai perceber o quanto sua vida é maravilhosa. Os meus inimigos internos eles foram quebrados com técnicas, com ferramentas poderosas que eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você com isso. Se assim você me permitir. Eu já afirmo que não vai ser fácil, mas é plenamente possível, desde que você se permita e queira mudar e não mudar ao outro. E na minha caminhada foi preciso me conectar com pessoas novas e que são importantes para mim. Mentores, líderes, novos amigos, pessoas essas com o mesmo propósito que o meu. Isso me ajudou a não desistir. E essas pessoas eu chamo de guardiões. São pessoas que me ajudam a seguir adiante mesmo em meio a diversas dificuldades, turbulências. E você acha que eu não tenho problema? É claro que eu tenho. Eu sou ser humano como você. Eu não tenho problema algum. Os problemas eles vêm para nos fazer crescer. E eu poderia citar o nome de cada uma dessas pessoas que passaram na minha vida. Mas eu não vou fazer isso para não ser injusto, porque a lista é bem grande e esse vídeo iria ficar ainda mais longo do que já está. Mas no momento de dor e angústia, o guardião que mais me ajudou foi Deus. Foi ele que me mostrou, através de um sonho, qual era a minha missão e qual era para eu seguir adiante. Ele me encorajou a seguir adiante com o meu projeto de ajudar mães a serem melhores, construindo e educando filhos de maneira mais linda como deve ser, cheio de amor e de pertencimento. Para se ter uma vida realizada é preciso ter ferramentas, é preciso ter técnicas, estratégias e cumprir, ir lá e fazer. As armas certas é preciso estar nas suas mãos para caminhar nessa jornada, a fim de continuar seguindo a trilha desse caminho chamada vida. E eu te pergunto, você tem essas armas? Você tem essas ferramentas na sua mão?
E se você tem essas armas, você usa elas. E você sabe usar de forma correta, no tempo certo, na hora certa, na velocidade certa. Saiba que sem essas armas certas, sem as pessoas certas, sem o estímulo correto, fica bem desafiador seguir adiante. Porque uma brasa longe do fogo, ela por mais forte, intensa que seja, ela vai se apagar. E hoje eu sou muito grato porque eu tenho essas ferramentas comprovadamente eficazes. Eu sei que dá certo porque já foram testadas na prática, primeiramente na minha vida, na vida da minha filha e na vida de alguns outros alunos e alguns clientes. E eu percebi que eu estava no caminho certo quando a minha filha, certa vez, eu já quero terminar, ela me chamou de herói. Lembra lá do início que eu falei no início da minha fala? Eu ouvi aquilo, foi como uma música nos meus ouvidos. Eu amo ouvir isso. Era um sonho poder chamar meu pai de herói. Lembra que eu falei? Eu acredito que todo pai, toda mãe deveria querer ouvir isso. E quantas vezes seu filho te chama de herói, de heroína? Você já ouviu alguma vez isso? Experimenta, que é um combustível poderoso para a sua vida. Ver o meu resultado de todo o meu trabalho na vida da minha filha é o mais gratificante. E somente se fosse na vida dela, já iria valer a pena tudo que investi e invisto até hoje em conhecimento. Validar tudo que ela é. Assim, é maravilhoso, é algo mágico, é incrível. E é muito prazeroso. E para encerrar, eu quero deixar com você 2 momentos que para mim marcou o meu relacionamento com ela, para validar para sempre. Eu acredito que você vai concordar comigo. É o seguinte, certa vez, ela pensou que tinha quebrado uma mesa na sala de casa. E quando ela pensou que tinha quebrado essa mesa, o que aconteceu? Um sentimento de culpa. Eu estava trabalhando na cozinha e ela estava jantando na sala, quando ela esbarrou numa pequena mesa que nós tínhamos na sala e o vidro foi parar no chão, fazendo um barulho grande. E nessa fase eu já estava curado dos meus traumas, dos meus conflitos internos, das minhas fraturas, das minhas dores emocionais. E aí eu corri para ver o que tinha ocorrido, e quando eu chego na sala, a minha filha estava como se fosse uma estátua, paralisada, com medo. E eu percebi que ela estava com esse medo muito intenso. Então eu peguei ela no colo, tirei ela daquele ambiente, abracei ela de uma forma intensa, com muito amor, e eu perguntei para ela se ela tinha se machucado. E foi aí que ela, com os olhinhos cheios de lágrimas, ela deu um grito forte, um grito intenso. É como se fosse de alívio, como se estivesse colocando todas as emoções dela para fora. Mas era exatamente isso que ela estava fazendo. E o mais bacana disso é que ninguém ensina isso para ninguém. É algo natural em todo ser humano. O problema é que o que os adultos fazem é alejar as crianças, emocionalmente falando, a fim delas não soltarem para fora essa emoção. Para que porque se essa emoção ela não foi colocada para fora, uma hora ou outra, ela vai somatizar em alguma parte do corpo, gerando doenças autoimunes e psicossomáticas. Então eu não perguntei nada, apenas eu disse que é para ela chorar e que eu estava ali para ajudar ela no que ela precisasse. Eu não perguntei nada, não questionei absolutamente nada. E depois que ela chorou de forma intensa ali por uns 2, 3, 4, 5 minutos aproximadamente, ela olhou nos meus olhos, me deu um beijo na testa, que ela sabe que eu gosto, e ela me disse que me amava e que eu era o herói dela, e que eu era o pai mais incrível do mundo. E depois ela me disse que ficou com muito medo de eu brigar com ela pelo que tinha acontecido. Então eu dei um significado que a culpa da mesa quebrar não foi dela, e sim que a mesa já não estava boa. Isso alegrou o coração dela de uma forma intensa. Então eu vi ali que o meu objetivo enquanto pai estava dando certo. Eu simplesmente retirei a culpa do coração dela. Isso foi tremendo na cabeça dela. E no outro episódio, eu estava pronto para sair, já estava arrumado, né? Já com a minha roupa. E já em cima da hora. Então ela estava no meu colo brincando e de repente ela vomitou em cima de mim. Aí eu levantei, tirei a roupinha dela, tirei a minha roupa, limpei, dei valor, dei importância, perguntei como que ela estava se sentindo. Isso mais uma vez me fez se aproximar ainda mais da minha filha de uma forma muito marcante. E mais uma vez, ela me disse que pensou que eu iria brigar com ela. Isso eu não faço mais, não faço mesmo, porque isso não educa. Só mete medo e assusta. Isso é em vão. E a gente precisa gerenciar as nossas emoções. Eu aprendi isso de uma forma intensa e ensino isso para as outras pessoas. Porque eu fiquei livre dos meus vícios emocionais. E saiba que todos nós temos algum tipo de vício emocional. E não é 1, 2, 3. São dezenas de vícios emocionais. São dezenas de bloqueios e fraturas emocionais que impedem você de enxergar quem de fato você nasceu para ser. Você descobrir isso é fundamental para que você possa trazer controle para o barco da sua vida e não ser refém da sua emoção. E hoje eu não brigo e nem me estresso como pai. Porque antes eu me estressava não com os outros,
Eu me estressava era comigo mesmo, cheio de frustração, cheio de dor não resolvida, de fraturas emocionais, cicatrizes mal curadas que me faziam uma pessoa impaciente, com raiva, sem planos, sem sonhos e sem possibilidade alguma. E sempre que eu dou um passeio no shopping com ela, na praia ou sozinho, o que eu mais vejo são pais brigando ferozmente com os filhos e ali na frente de todos o filho coloca a boca no mundo, como se estivesse pedindo ajuda. E depois que eu me conectei com as pessoas certas, a minha vida mudou para muito melhor. E ter essa validação da minha própria filha na minha própria vida é a coisa mais linda do mundo. E entender que tudo isso veio de experiências terríveis na minha infância me deu a oportunidade de dar novos significados para esses traumas. Essas dores que hoje me fizeram outro homem. E essa é a minha história. Como pessoa, como pai, como cidadão. E se você me permitir, eu quero ser o seu mentor nessa jornada. De fazer você se tornar uma pessoa plena, uma mãe plena, uma heroína para os seus filhos. E quando eu falo isso, eu não estou exagerando, não. Estou querendo segurar na sua mão, para te fazer uma pessoa sem vícios emocionais, sem fraturas emocionais, livre, limpa de todas essas dores. Então, que você possa, se fez sentido para você, que você possa espalhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, principalmente para pessoas que têm filhos. Eu quero aproveitar e te fazer, para a gente acabar, encerrar, te fazer um convite especial. Participa do meu canal do Telegram. Lá na minha bio tem um link para você entrar no canal do Telegram, que se chama Maternidade Plena. Também tem para você conhecer o meu primeiro livro, que conta essa história de uma forma um pouco mais profunda. Aqui eu tive que resumir o máximo possível, tá? E vamos juntos, estaremos juntos nessa caminhada. Eu quero te ajudar a ser uma mãe plena e ter uma vida plena como você de fato merece. Conta comigo, espero que de alguma maneira essa minha história te encoraje, ela tenha ajudado você a virar algumas chaves na sua mente e dentro do seu coração. Espero de verdade que tenha te ajudado. Um grande abraço. E até a próxima aí. Continua me acompanhando aqui que vai vir grandes novidades. Deus abençoe.